Olá, pessoal. Sou a professora Marta Pulgas e, continuando nosso conteúdo, vamos falar sobre métodos empregados na homeopatia. Formas farmacêuticas, conforme nós já tínhamos conversado, no slide anterior, na apresentação anterior, são o resultante do processo de dinamizações, que consiste basicamente na concentração decrescente de insumos ativos por meio de diluições seguidas de sucções ou triturações sucessivas. Então, as formas farmacêuticas, ela é o resultado das dinamizações. O que é uma dinamização? É eu fazer a diluição em série de uma formulação que seja líquida, Por isso que é uma concentração decrescente, porque eu vou pegar um pouquinho da tintura mãe, diluir no meu insumo inerte. Essa diluição é a 1%, eu diluo, eu vou fazer as sucções, que são exatamente 100 batidas ao mesmo tempo, na mesma velocidade, no mesmo ritmo, fazendo o ângulo de 90 graus. Não é? Que é aquela foto que eu já tinha mostrado para vocês, que é o ângulo do cotovelo encostado na mesa e a mão vir em direção ao ombro e voltar até a mesa, formando um ângulo de 90 graus. Então, depois de fazer a dinamização, que na realidade é a diluição, mais as sucções, você tem uma nova potência dessa formulação. E triturações sucessivas, quando nós falamos de uma formulação que é sólida e vai passar por várias triturações. Aqui não tem sucção, só triturações, perfeito? Então, as formas farmacêuticas líquidas homeopáticas, elas advêm da diluição da tintura mãe ou da droga solúvel, porque a droga pode ser em pó e solúvel na água, em sumo inerte adequado. Quando é líquido, normalmente é água, é álcool. Seguido de sucções e a dinamização líquida. As formas derivadas, que as formas sólidas, são triturações de droga insolúvel, por isso que a gente não consegue fazer ela líquida, porque ela é insolúvel em água, realizada em lactose. Por que a lactose? Porque a lactose é insolúvel na água. E, além disso, ele tem um sabor doce, o que vai ajudar quando for uma criança que precise fazer a utilização do medicamento. E vai ter a dinamização sólida. A dinamização sólida não tem sucção. É uma série de triturações que vai ser efetuada para que você consiga essa forma farmacêutica sólida. O método hahnemanniano, ele se chama assim porque foi Samuel Hahnemann que ele descreveu, ele conseguiu colocar no papel todas essas técnicas da homeopatia. Então, ele, para poder, já que chamava homeopatia, que significa a terapia pelo igual, ele precisava colocar o nome dele em algum lugar. Quando você descobre algo, normalmente você dá o seu nome. Então, vamos dizer que o João descubra uma constelação. E aí vão perguntar, João, você descobriu a constelação. Qual o nome da constelação que você quer dar? Constelação João. Eu vou me eternizar naquilo que eu descobri. Foi o Hahnemann, ele fez isso. Ele chamou o método de homeopatia, o método para chegar na forma farmacêutica, de método hahnemanniano. Hahnemanniano, que vem do nome dele, Hahnemann. Então, você pode diluir por 10 vezes, chamada de método decimal hahnemanniano, que você vai encontrar com o DH. Então, é 1DH, 2DH, 3DH, e esse número na frente são quantas vezes foram diluídos aquela formulação. E se você pode diluir 100 vezes, cada vez que você fizer a diluição, a dinamização, então vai chamar centesimal hahnemanniano, com esse CH. Então, vai ter 1CH, 2CH, e isso é infinito. Não tem, professora, posso chegar só a ter 100 CH ou 100 DH? Não, é infinito. Quantas vezes for necessária que o médico prescrever, eu posso fazer essa diluição. Então, as escalas são
a escala, a proporção e o símbolo que nós utilizamos. A escala decimal é 1 para 10. Então, digamos que nós temos um frasquinho, e nesse frasquinho eu tenho 20 ml. Então, eu vou utilizar 18 ml de água, ou de água com álcool, que é o meu insumo inerte, e 2 ml da minha tintura mãe, 1 para 10. Perfeito? Então, é como se eu tivesse aqui dividido tudo em 10 partes, 9 partes é insumo e uma parte é a tintura mãe. E o símbolo é o D, né, de decimal hahnemanniano. Centesimal, quando é diluído por 100 vezes. Então, é uma parte para 100. Então, é como se eu pegasse aquele líquido e dividisse em 100, uma parte vai ser tintura mãe e 99 partes vai ser o meu insumo inerte. Como é que eu faço isso? Se no meu frasquinho tem que ter 20 ml. 0,2 ml de tintura mãe para 19,8 ml de insumo inerte. Professora, como é que eu vou pegar esse 0,2 ml, né? Pode ser uma gota? Não. No laboratório, tem uma pipeta automática específica, onde você coloca ali que você quer pegar 0,2 ml, você coloca dentro do frasquinho e você aspira exatamente essa quantidade, tá? Não pode ser a olho. E o símbolo é o C de centesimal hahnemanniano. E o sistema 50 milisimal, que é 1 para cada 50 mil. Esse é uma outra técnica também que o Hahnemann descreveu, tá? E depois eu vou passar para vocês exatamente como é que a gente faz isso, mas é uma parte de 50 mil. Então, 1 para uma parte de princípio ativo, né, de tintura mãe, para 49 mil partes, né, de insumo inerte. E aqui LM, né, que é exatamente o 50 milisimal. Escala decimal e centesimal. Apesar das correspondências matemáticas, não podem ser realizadas conversões entre as escalas, pois o número de dinamizações são diferentes. Porque você pode imaginar, 1 DH é 1 para 10, 2 DH é 1 para 100, 3 DH é 1 para 1000, porque cada vez que eu diluo eu aumento um zero, ó, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Se 1 CH, que é 1 para 100, eu poderia pegar uma formulação que está em 2DH, tá vendo? Que é 1 para 100, e, né, dispensar ele para o meu cliente como sendo 1 CH, que também é 1 para 100. Se a gente for olhar aqui essa escala, simplesmente pensando na numeração, né, na escala matemática, sim, mas na realidade, não. Por quê? Porque o DH ele foi diluído e dinamizado duas vezes, ó, 2DH. Duas vezes eu tive que fazer a dinamização e a sucção. Aqui eu fiz uma vez só. Significa que essa potência deste medicamento 2DH e essa potência deste medicamento 1CH são potências diferentes que vão agir de maneiras diferentes no organismo. Então, mesmo que as partidas, né, e sejam iguais 1 para 100, eu não posso substituir o DH para o CH e nem o CH para o DH, né? Professora, eu posso pegar um CH e vender, né, fazer a dispensação na farmácia de manipulação como 2DH? Não, não pode, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, 1 para 10.000 seria o 4DH, mas eu não posso fazer essa correlação. Então, agora nós vamos falar dos métodos de dinamização. Nós vamos falar sobre o método sólido e o método líquido e como transformar o sólido em líquido. Opa, aqui. Método clássico ou dos frascos múltiplos. Esse método foi desenvolvido por Hahnemann mesmo, tá? Ele é desenvolvido para preparar formas farmacêuticas derivadas na escala decimal DH e centesimal CH, a partir de tinturas mães e drogas solúveis. Então, como que a gente faz, não é, a formulação a partir de formulação líquida, ou tintura mãe líquida, ou de um princípio ativo sólido que seja solúvel em líquido?
Eu tenho a minha tintura mãe, que a gente já conversou no outro slide, da onde ele veio, que ele pode ser animal, mineral ou vegetal. Pode ser parte inteira da folha, pode ser alguma parte da planta, pode ser o látex, pode ser o animal inteiro, pode ser parte de um animal, né? E o mineral. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a tintura mãe pura, que foi feita por, né, a maceração, a percolação, que é exatamente deixar este produto que eu quero fazer a tintura mãe em contato com uma solução que pode ser glicerina ou uma solução que pode ser glicerina, álcool e água, para poder tirar todo o sumo daquela planta ou daquele mineral ou daquele animal. E aquele líquido que sai é a minha tintura mãe. Então, aqui eu quero fazer um centesimal, perfeito? Então, vou pegar uma parte, não é, da minha tintura mãe, e vou colocar para 99 partes do meu insumo inerte. Pode ser água ou álcool. Então, aqui seria 0,2 ml da minha tintura mãe e 19,8 ml do meu insumo inerte, que dá 20 ml. Mas, professora, eu posso encher o frasquinho até em cima? Não, eu não posso encher o frasquinho até em cima. Eu tenho que utilizar 2/3 do volume desse frasco. Mas por quê? O frasco, ele precisa, no caso, a gente sempre utiliza o frasquinho de 30 ml. E sempre vamos fazer uma formulação com 20 ml. Então, se o frasco tem 30, eu vou utilizar 20, eu estou utilizando 2/3 do meu frasco, certo? Por que eu não posso encher ele até aqui em cima? Por que eu não posso utilizar um frasquinho de 20 ml para uma preparação de 20 ml? Porque eu preciso desse espaço livre para que quando eu vá fazer a dinamização e a sucção, que são aquelas 100 vezes batida, ângulo de 90 graus, eu tenha o movimento deste líquido dentro do frasquinho. E este movimento de circular o frasquinho tem o nome de vasculejamento. É o movimento de vasculejamento da água, tá? E aí, fazendo este movimento, 100 vezes, né, que é a quantidade de vezes que você vai succionar, você terá o CH1. Aí eu quero chegar no CH3. Eu vou pegar uma parte do CH1 que você acabou de fazer, 0,2 ml, coloca num frasquinho limpo. Adiciona 19,8 ml de insumo inerte. Fecha, sobrou um espacinho lá, 1/3 do espaço tem que sobrar. Faz as 100 sucções e aí chega no CH2. E por aí, né, direto você pode ir fazendo. Seguinte, sempre seguindo do primeiro para fazer o segundo fazer o terceiro fazer o quarto, e assim você vai fazendo em série essa formulação. Perfeito? Professora, por que essa importância do vasculejamento? O que se sabe? O que já foi avaliado? Foi feita uma pesquisa na França, em que eles pegaram a água pura, colocaram no frasquinho e diluíram. Perfeito? Diluíram. Quando coloca no microscópio, as moléculas da água estão todas dispersas. Aí eles pegaram essa água, colocaram no frasquinho exatamente de 20 ml e succionaram. Não tinha espaço para a água ter o vasculejamento. Olharam de novo lá como estavam as moléculas da água. Todas dispersas, não estavam todas alinhadas. Depois, eles pegaram essa água, colocaram num frasquinho de 30 ml, onde tem um espaço para vasculejar, fizeram as 100 sucções e na hora que eles olharam como é que ficou, as moléculas de água ficaram todas enfileiradas. Agora, o porquê que elas ficaram enfileiradas? Exatamente esse vasculejamento e essa sucção de 100 vezes leva a água a se comportar dessa maneira. Professor, e se eu fizer 99 vezes de sucção? Tentaram fazer também, não funcionou. Ah, e se eu fizer mais do que 100? Também tentaram, não funcionou. Tem que ser 100 vezes. Agora, como o Hahnemann descobriu isso, eu não sei.
tá? De verdade, a gente não sabe como que o Hahnemann teve estas ideias. Ponto de partida sempre será uma tintura-mãe, que é uma droga solúvel, e a dinamização anterior a ser desejada. Então, você pode ter um ponto de partida na farmácia de manipulação. A tintura-mãe pura, a droga solúvel, que você vai diluir em água, e a dinamização que você deseja. A gente já tinha conversado sobre isso. Digamos que eu tenho uma formulação que sempre sai o CH35. É meio que um padrão. Se eu fizer sempre a partir do 1CH, eu tenho que fazer 35 vezes a diluição e succionização para conseguir o CH35. Então, o que eu faço na farmácia de manipulação? Eu guardo algumas partidas, alguns que já foram diluídos, e na hora em que o cliente chega com o receituário do CH35, eu já tenho o CH30 pronto, que foi feito anteriormente, mas este que eu vou guardar como partida, né, exatamente no meio da formulação, eu vou ter que conservar ele em álcool puro, álcool 96, para que ele possa ficar um tempo na minha prateleira, guardando ali, ou sendo utilizado como ponto de partida para as próximas formulações. Então, se eu tenho 30 guardado em álcool puro, e alguém vem com receituário de CH35, o que eu preciso fazer? 35 diluições? Não, eu vou fazer a partir da 30, eu faço a 31, a 32, a 33, a 34 e a 35. A 35 eu coloco em álcool 30% e entrego para o meu cliente. Perfeito? Então, isso ajuda. E o etanol em diferentes graduações. Depende se vai ser uma única tomada, depende se vai ser gotinhas, depende se vai ser para criança. Então, tudo isso tem que ser avaliado para saber qual vai ser a graduação desse álcool. E aqui tem aquele desenho que eu já tinha mostrado, não é? Que são as sucções num anteparo semirrígido. Aqui eles estão utilizando um livro, né? Nessa primeira foto, ele está utilizando um livro. Ela faz aqui o ângulo de 90 graus, perfeito? E bate. Mas apesar que aqui nessa foto, essa moça, ela deveria estar sentada, porque aqui em pé o ângulo vai ser maior do que 90 graus, não é? Então, vai ser um grau aqui, vai proximamente 110 graus, e tem que ser 90. Provavelmente aqui ela ficou nessa posição somente para tirar a foto, porque o correto é exatamente essa imagem que nós temos aqui do lado, né, direito, que é essa moça em que o cotovelo está apoiado na mesa e ela tem um anteparo semirrígido, que pode ser uma almofadinha, pode ser uma flanela, um paninho, e ela vai bater o frasco aqui no anteparo e volta próximo aqui ao ombro, fazendo isso 100 vezes, perfeito? Mas eu tenho que fazer sempre na mão. Tem algumas farmácias de manipulação que têm um equipamento automático, que é, né, o dinamizador automático. Então, a sucção deverá ser feita com máquina que imprima ao frasco movimentos verticais, contínuos e ritmados no ângulo de 90 graus, tá? E é a dinamização pela Denise. Denise é o nome que deram para a máquina, tá, pessoal? Então, se você for na farmácia de uma farmácia de manipulação homeopática, eles perguntaram: você conhece a Denise? Pelo amor de Deus, não responde. Eu nunca vi a Denise na minha vida, ou não sei de quem você está falando. Quem é essa moça? Denise é o nome da máquina, tá? A máquina que faz a sucção, a máquina chama-se Denise, tá? Tá escrito aqui, ó, no desenho, tá? Na imagem, ó, Denise 10/50. Essa aqui é a máquina. O vídeo tá aqui para vocês. Eu vou deixar o link. Pessoal, ela é bem bruta, viu? Ela faz uma velocidade bem rápida, ela conta rapidamente 100, mas já foi comprovado que mesmo fazendo, o importante é o mesmo ritmo e a mesma velocidade. Não importa se devagar ou rápido. Então, também funciona como se fosse uma pessoa, né, fazendo as succionizações.
Os cuidados farmacêuticos, né? Ele é necessário que ele tenha no preparo do medicamento, todos os cuidados. As matrizes, elas ficam guardadas em álcool 70. Então, digamos que eu vou fazer algumas partidas, então eu vou guardando isso em álcool 70, mas eu vou dispensar em álcool 30. Tá? Eu vou dispensar em álcool 30. Professora, por que eu não posso dispensar em álcool 70? É uma quantidade grande de etanol. A gente não sabe se o nosso paciente tem algum problema etílico, se ele faz algum acompanhamento, né? Então, isso pode levar a um gatilho para que essa pessoa volte a utilizar a bebida alcoólica. Então, etanol 30, fora que pode ser utilizado por criança também. E na dispensação, sólida ou igual ou superior a 70%, que tem que ter na lactose. Quando é sólida, é lactose, que são aqueles glóbulos, né? É umas bolinhas brancas feitas de lactose. Vamos falar sobre o método de trituração, já que nós falamos do método de diluição. Agora, quando sua formulação for sólida. O método de trituração, ele pode ser feito em escala decimal ou em escala centesimal, então 1/10 ou 1/100. O ponto de partida pode ser uma droga insolúvel em água ou uma trituração anterior à dinamização desejada, que é exatamente o que eu falo para vocês. Eu vou diluir até o 30, porque pode ser que o meu paciente peça o 32, 34, 36, e eu não preciso fazer todas as diluições para poder chegar nisso. Eu guardo uns pontos de partida estratégicos. Então, vamos entender como é que eu faço a trituração na escala decimal. Perfeito? Se ele é decimal, é 9 partes de lactose e 1 parte de insumo ativo. Tá aqui, ó, 9 partes de lactose e 1 parte de insumo ativo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer. Primeiro item, eu tenho que conhecer o meu equipamento. Este equipamento desenhado aqui no meio é um grau de porcelana, tá? Vou voltar aqui para que vocês possam ver. Aqui é um grau de porcelana. Então, como vocês podem ver, parece um pouquinho aquele pilão, né, de socar alho, de fazer tempero, mas aqui, aquele que a gente tem em casa, ou é de vidro, ou é de madeira. Esse aqui é de porcelana. Então, ele é grosso, como a gente percebe aqui na borda, tá? Então, por que ele é grosso? Para que ele possa aguentar as batidas que você vai dar ali dentro, tá? Mas tem que tomar cuidado para não quebrar também, perfeito? Aqui você consegue visualizar que tem um brilho, porque até essa parte, né, esse comecinho aqui, ele é liso. Daqui do meio para baixo, ele é poroso. Quando você passa a mão, você vê que é grosso, né? Não é lisinho. Por que ele é poroso? Porque eu posso utilizar em várias formulações, mas eu tenho que tomar cuidado para quê? Não utilizar pó colorido. Então, estou fazendo numa aula de farmacotécnica, por exemplo, eu quero utilizar um corante vermelho. Eu não vou colocar o corante vermelho num grau de porcelana. Por quê? Lembra que ele é poroso? Esse corante vermelho ele pode entrar nesses poros e aí eu nunca mais consigo limpar direito esse grau. Então, eu vou ter que deixar de utilizar esse grau, jogar ele fora, porque ele não vai mais funcionar. Então, normalmente eu utilizo somente para pós brancos, perfeito? Ou que você pode ter uma corzinha, mas primeiro eu coloco um pó branco para tampar esses poros, para garantir que não vai ter a inutilização do meu equipamento, tá? Então, ele assim junto chama grau. Professora, é grau como? G-R-A-L, grau com L. Grau com U é temperatura e grau com L é o santo graal de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, é grau, G-R-A-L. Junto, forma o grau. Mas separado, este aqui que a gente vai conseguir macerar com ele, esse pistãozinho aqui, chama-se pistilo. E essa parte de baixo é o almofariz. Almofariz e o pistilo, e o conjunto dele chama-se grau de porcelana. Voltando aqui. Nesse slide, ele está mostrando para a gente como que exatamente
nós temos que fazer essa formulação na escala decimal. Então, aqui eu tenho lactose, que é o meu insumo inerte, e uma parte do meu insumo ativo, no princípio ativo. Então, em primeiro momento, eu vou pegar essas 9 partes, digamos que sejam 9 gramas aqui de lactose, e vou dividir em 3 partes. Então, são 3 gramas de lactose, 3 gramas e mais 3 gramas. Não preciso pesar 3 gramas para ficar tudo certinho. Eu peso 9 gramas e divido em 3 partes ali a olho mesmo. Coloco a primeira parte aqui dentro, perfeito, do meu grau, e vou triturar ele, passando o meu pistilo por todo o grau, inclusive na borda. Para quê? Para que este pó branco, esta lactose, ocupe o espaço dos poros do meu grau, impedindo o quê? Que o meu ativo vá para esse poro e não esteja na minha formulação. Então, vou fazer isso por 6 minutos. E depois eu vou pegar uma espátula e vou raspar toda a lateral, o fundo do meu grau por 4 minutos. Aí, depois de fazer isso, eu vou colocar a primeira parte do meu insumo ativo. Vou colocar o meu insumo ativo aqui dentro. E aí eu vou proceder, não é, com trituração e raspagem. Coloquei o meu insumo, eu vou fazer o quê? Continua com a primeira parte lá, da minha lactose, tá? Eu vou triturar por 6 minutos e raspar por 4 minutos. Triturar por 6 minutos e raspar por 4 minutos, 2 vezes. Depois que eu já fiz isso, eu vou colocar a terceira parte da minha lactose. E aí eu vou proceder. Triturar por 6 minutos, raspar por 4 minutos. Triturar por 6 minutos, raspar por 4 minutos. Aí eu coloco a minha terceira parte aqui da lactose, né? Que é a quarta etapa. Coloquei de novo, trituro, né? Por 6 minutos, raspo por 4 minutos. Trituro por 6 minutos e raspo por 4 minutos. Professora, a senhora está me dizendo que na hora em que eu coloco a primeira parte da lactose, até eu chegar na segunda parte da lactose, eu vou demorar meia hora? Exatamente, porque você vai colocar a lactose lá e você vai triturar por 6 minutos, raspar por 4, já deu 10 minutos. Aí você vai colocar o insumo ativo. Quando você coloca o insumo ativo, você tritura por 6 minutos, raspa por 4 minutos, depois faz disso de novo. Então, já foi. Na primeira vez você usou 10 minutos, na segunda vez você usou mais 10 minutos. Então, até você chegar na formulação de colocar a próxima etapa da lactose, você já gastou meia hora da formulação. E depois, para cada ponto, cada quantidade de lactose que você colocar, que é a segunda porção e a terceira porção, você vai gastar 20 minutos, porque você vai raspar e triturar 6 minutos e 4 minutos por 2 vezes. Então, digamos que eu queria chegar no 1CH. Eu vou gastar meia hora no primeiro, depois mais 20 minutos no segundo, depois mais 20 minutos na terceira, né, parte da lactose. Então, eu gastei 30, 40, 50, 60, 1 hora e 10 para conseguir chegar no CH1. Aqui, no caso, é DH, né, que é decimal. No 1DH. E os próximos? Os próximos eu não preciso fazer aquela primeira trituração, né, para poder tampar os poros. Ele continua aqui. Aí eu tiro do meu grau de porcelana, coloco num pote, numa embalagem específica, pego uma parte do meu insumo, que é exatamente desse que eu acabei de fazer, mais 9 partes de lactose. Aí, como os poros já estão fechados, eu posso, né, já colocar direto a primeira parte de lactose, que eu dividi em 3, mais o meu insumo inerte. E aí eu faço 2 vezes triturar por 6 minutos e raspar por 4 minutos. Toda vez que eu acrescentar uma parte da minha lactose, até chegar. Então, do 1CH para o 2CH, eu gastei 20, 40, 60 minutos. Eu gastei 1 hora para chegar do 1CH ao 2CH. Professora, então quer dizer, se eu chegar no 10CH, eu vou gastar 10 horas para chegar naquilo? Se você partir do zero, sim, você vai demorar 10 horas para conseguir chegar no 10DH, tá?
Por isso que as farmácias de manipulação gostam de guardar aquelas partidas intermediárias. E aí eu parto lá, o paciente quer 15 CH, aí eu tenho 12 CH, que é a partida que eu guardei. Então eu vou fazer 12, 13, 14 e 15. Então, em vez de gastar 10 horas, eu vou gastar 3 horas para fazer aquela formulação. Aqui, como fazer, né, a passagem da fase sólida para a fase líquida na escala decimal. No caso, eu estou diluindo 1 para 10. Então, eu tenho lá o ponto de partida, aí eu fiz o 1DH, o 2DH, o 3DH, 4, 5 e 6DH. Então, eu tenho que fazer obrigatoriamente até o 6DH, certo? No sólido. Aí eu vou transformar para líquido. Então, uma parte dos 6DH para 9 partes de água. Perfeito? Então, aqui eu estou usando 2 gramas do meu 6DH para 18 ml de água ou de insumo inerte, de água purificada. Fecho o frasquinho, aguardo a total dissolução, né? Porque ele foi feito aqui em lactose. Aguardo a total dissolução, porque é o 6DH. E aí eu vou proceder à succionização, 100 vezes. E parte para o 7CH. Perfeito? O 7CH, ele não é utilizado como ponto de partida, daquele que a gente guarda na drogaria, tá? Sempre a gente vai partir a partir do 8CH. Então, é 7CH e depois eu procedo como se fosse líquido, né? Pego uma parte do 7CH, passa para outro frasquinho, succioniza, vai dar 8DH e aí vai até onde eu quiser. Esse para quando é escala decimal. E quando é escala centesimal? A escala centesimal, eu chego até o 3CH fazendo no sólido. Então, eu pego lá o ponto de partida, que é o meu pozinho, né, o meu princípio ativo, faço 1CH, 2CH, 3CH. Quando eu chego na 3CH, aí sim eu pego uma parte do 3CH, dissolvo em 80 partes de água, espero diluir, depois eu coloco mais 20 partes de álcool 96, e aí eu promovo a minha succionização, que vai dar o 4CH, que também eu não costumo guardar como ponto de partida. Por quê? Porque essa formulação, com 80 partes de água e 20 partes de álcool, é uma formulação com álcool a 20%. E lembra que eu guardo, né, a 70%. Aquele que eu vou guardar, eu guardo a 70%. E aqui, a partir desse 4CH, eu vou fazer o 5CH, o 6CH, da mesma maneira que nós estávamos acostumados, né? Então, uma parte do 4CH, com 99 partes de insumo inerte, fecha o frasquinho, faz 100 vezes a succionização e está pronto o 5CH. E aqui nós temos um vídeo de trituração. Esse vídeo, já aviso, é legal para a gente ver, para ter uma noção que ele, né, parte ali em 3 partes a lactose, mas ele não segue o tempo. Não vai ficar mostrando ele fazer a trituração por 6 minutos, depois a raspagem por 4 minutos. Ele é mais rápido, porque senão ficaria muito cansativo você ficar assistindo 6 minutos a mesma coisa de vídeo. Perfeito? E aqui está a nossa referência bibliográfica, se vocês quiserem acompanhar, tá? Auxilia bastante. Pessoal, foi um prazer. Até a próxima aula.